fellows, welcome back to Easy English, Ingrid here. Hoje eu vou passar para vocês a minha luta diária com o inglês. Eu tenho uma coisinha que todo dia eu tenho que ir vencendo, tenho que deixar de lado, porque super me atrapalha no inglês. Para poder saber o que eu tô falando, fica comigo até o final. Mas antes, já vai se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não é inscrito. Para se inscrever é de graça, gente. Então só vai lá na caixinha vermelha, se inscreve, curta também o vídeo, assim mais pessoas vão estar vendo, vai impulsionar o vídeo. É muito importante você curtir ele, galera. Então curte o vídeo, vai estar me ajudando aí. Então bora lá. Qual é essa luta, Ingrid? Fala aí. Eu comecei a aprender inglês desde pequenininha na escola, mas no ensino médio eu acabei tendo um professor que acabou passando pra gente um meio que neura, de que a gente tem que falar tudo certinho, a gente tem que ter uma gramática 100%, a gente tem que falar tudo exato, porque se a gente não falar certo, o gringo lá fora, o nativo, o norte-americano, ele vai estar estranhando a gente, ele vai olhar assim pra gente, vai ficar, oxi, não sabe falar não, é? E não sabe falar não, tá falando tudo errado. Isso acabou me deixando neurótica. Por quê? Não, eu tenho que falar certo o tempo todo, a minha gramática tem que estar certa o tempo todo, eu não posso falar errado, a minha pronúncia tem que estar perfeita. E isso é horrível, simplesmente horrível. Por quê? Se você fica nessa neura de falar certo o tempo todo, por exemplo, em relação à gramática, se você fica com essa neura, você vai atrasar o seu speaking, você vai atrasar o seu ritmo na fala. Porque você vai ficar, she don't like, she doesn't, sorry. Aí você vai ficar se corrigindo. Mas, gente, você tem que ter em mente uma coisa. Se você fala she doesn't, she don't, cara, a pessoa vai te entender. O importante, eu vejo assim, pelo menos, o importante é que a comunicação esteja acontecendo. Se a pessoa vai te entender, beleza. Agora, se você comete um erro absurdo de gramática, aí é outra história. Mas assim, coisas pequenas, eu ficava muito nisso, sabe? As coisinhas pequenas que eu tinha que falar certo o tempo todo. Isso me atrasava, ainda me atrasa muito. Porque quando eu falo uma coisa errada, ou então para repeat no presente, a gente sabe que tem que conjugar alguns verbos. Os verbos, na verdade. E isso eu ficava, não, esse verbo conjuga assim, tadanã, isso atrasa a sua fala. Uma luta que eu tenho é essa, de não ficar neurótica com gramática para falar tudo certo o tempo todo. Se eu falei certo, beleza. Se eu não falei, ops, eu falei aqui errado, na próxima eu vou tentar corrigir, mas não vou ficar morrendo por conta disso. É um negócio que a gente tem que ir entendendo, eu quero que você entenda também. E esse negócio da gramática, eu tenho que estar certo o tempo todo, tenho que estar certo o tempo todo, acabou fazendo com que eu só focasse nela, só focasse em estudar gramática, pensando que estudando gramática eu estaria estudando inglês, e não é assim. Gramática é uma área do inglês. Inglês tem speaking, writing, pronunciation, vocabulary e assim vai, tem muita coisa. Gramática é só uma área. Se você só estuda gramática, você não está estudando inglês. Você está estudando uma parte do inglês. E eu só focava na gramática e eu não focava em listening, não focava em compreensão, não focava no speaking, só focava em aprender gramática. E se você faz isso, já fica sabendo, não faça isso, você tem que estudar as outras áreas no inglês. A outra luta minha, né, muitas lutas aqui, e a outra luta minha é em relação à pronúncia. Assim, gente, no número 3, tem gente que pronuncia free, tem gente que pronuncia tree, mas a pronúncia dele é de uma forma que eu não consigo falar. A pronúncia é certa mesmo, sabe? Falando certinho, certinho. É de uma forma que eu não consigo pronunciar, a minha língua não ajuda, não consigo. Então eu pronuncio free, como se fosse livre, né? 3, free, livre, free. Enfim, se eu fosse ficar neurótica em falar, eu tô falando errado, eu não ia nunca me comunicar com alguém. A gente tem que ter uma pronúncia mais parecida o possível do correto, né? Mas a gente não pode querer ficar nesse negócio de querer falar idêntico, querer falar perfeito. Que primeiro, perfeição aqui na Terra a gente não vai ter nunca. Segundo, uma coisa é um nativo no inglês, outra coisa sou eu, brasileira, que estou estudando inglês. Os sons brasileiros são diferentes dos sons do inglês, né? Não tem como comparar, são sons diferentes. E sim, vai existir sons no inglês que eu não vou conseguir pronunciar. Mas o que é que eu faço? Eu vou fazer o máximo possível para pronunciar o mais parecido possível. E tem outra coisa também, qual é o certo? Eu fico me perguntando muito nisso, sabe? Qual é o certo? A pronúncia certa no inglês. Você tem inglês americano, tem inglês britânico, inglês da Austrália. Então assim, dentro do próprio Estados Unidos tem
sons diferentes para a mesma palavra por conta das regiões, dos sotaques no próprio país. Então, o que é o certo no inglês? O certo é quando você se comunica e a pessoa te entende. Esse é o certo, na minha opinião. Então, se você tem neura com pronúncia, com gramática, pare com isso agora mesmo. Você tem que falar o mais parecido possível, o mais correto possível, mas flua na sua conversa. Se você ficar com essas neuras, a sua conversa vai ficar travada, você não vai conseguir falar, não vai querer falar. E isso é que não pode acontecer. Então, quebre as suas neuras agora mesmo, se junta comigo nessa aí de hashtag quebrar neura e vamos embora. Agora, pra gente poder finalizar o vídeo, eu tenho um recado pra você. Eu disponibilizo um curso gratuito de inglês, super top, super bom. Vou estar deixando ele lá na descrição do vídeo. Então vai lá e dá uma olhada. E para poder te ajudar a quebrar todas as neuras, para esse vídeo não ficar mais extenso, eu vou estar deixando lá na descrição do vídeo explicando como você pode melhorar a sua fluência em 2 meses. Então vai lá e dá uma olhada. Então, se esse vídeo foi útil para você, dá aquela curtida, compartilha com os seus amigos, eles também precisam saber, gente. Não vamos ficar neuróticos. Se você tem algum amigo que é neurótico com inglês, envie esse vídeo para ele. Dá aquela curtida, se inscreve no canal, deixa teu comentário falando o que é que você tem que lutar todos os dias no inglês. See you next video. Bye bye.